vamos lá. O que devo considerar na minha escolha, né? Antes de escolher um psicólogo. Pessoal, eu prefiro separar essa pergunta em 2 tópicos, tá? O primeiro seria, antes de ser atendido pelo psicólogo, né? O que devo considerar antes de ser atendido, antes de conhecê-lo pessoalmente. E o segundo, durante os primeiros atendimentos, o que devo levar em consideração? Então, o primeiro tópico seria, antes de conhecer o psicólogo e marcar a primeira consulta. Vamos lá, pessoal. O que eu consideraria nesse momento? Logística, eu acho isso bem importante, uma vez que a gente reside aí em grandes centros, na capital, então isso é algo a ser considerado. Valor que posso investir no meu tratamento, esse é outro ponto bem importante. O terceiro tópico seria capacidade e experiência do psicólogo, também bem relevante na hora de fazer uma escolha. E o quarto e último, abordagem e linha terapêutica do terapeuta. Vamos abordar agora com mais profundidade a questão das variáveis antes de escolher e marcar a primeira consulta com o psicólogo. Número 1, logística. Por que é importante considerar essa variável? Alguns podem pensar, se o psicólogo realmente for bom, eu vou onde quer que seja o consultório dele. Acontece, pessoal, que para a grande maioria, e eu percebo na minha prática clínica, não é tão simples assim. Por exemplo, São Paulo, grandes centros, é importante que você avalie a distância entre a sua casa ou entre o seu local de trabalho até o consultório. A grande questão, pessoal, é que a gente quer que você tenha um resultado satisfatório no seu tratamento, no seu processo terapêutico. Então vamos procurar tomar cuidado com essa variável, que quando a gente está muitas vezes empolgado, a gente está precisando muito, a gente está muito abalado emocionalmente, muito angustiado ou muito frustrado com alguma coisa que aconteceu, a gente não dá tanta importância. E aí a gente vai seguindo com o tratamento, seguindo, e quando a gente se dá conta, ficou aversivo. A ideia é que não seja aversivo e que você possa seguir o tratamento até o final. A segunda variável é o valor que posso e que estou disposto a investir nesse tratamento. É claro, né, pessoal, que saúde, bem-estar não deveriam ter preço. Mas a gente sabe que para a grande maioria das pessoas, o valor é sim um fator limitador. Por que é um fator limitador? Porque, na verdade, pessoal, o tratamento, o processo terapêutico em si, costuma ser um processo semanal. Por conta disso, o tratamento acaba sendo um pouco mais caro. Então, não adianta nada você falar assim, bom, esse mês eu tenho essa disponibilidade, eu tenho esse recurso, sobrou um pouco a mais no meu orçamento, eu vou poder cuidar de mim. É aí que muitos se enganam e muitos também se dão mal. Por quê? Porque o processo terapêutico, ele não tem um prazo, né, de validade. Ele não tem aí um período em que o terapeuta diz, olha, não costuma ter, na verdade. Então, pessoal, para que vocês possam se organizar, né, na questão financeira de vocês, com os custos de vocês, considerem essa variável como algo importante, para ver se vocês vão conseguir levar o tratamento até o fim. A terceira variável, pessoal, que eu considero bem relevante, é a capacidade e a experiência, a capacidade técnica e a experiência do psicólogo. Isso é difícil, né? É difícil mensurar. Mas vocês podem mais ou menos ter uma ideia, aí algumas dicas que eu vou dar para vocês, pelo perfil do psicólogo, né? Tanto no site, quanto no blog que ele escreve, leiam a respeito do perfil dele. O que seria o perfil do psicólogo? As especializações,
os cursos que ele fez, a trajetória profissional do psicólogo, né? Outra coisa bem importante nesse item são os textos que ele escreve, os artigos que ele já publicou. Isso é algo bem importante porque vocês vão mais ou menos entender qual é a linha, qual é o raciocínio. Será que esse psicólogo, o que ele está escrevendo, mais ou menos atende à minha expectativa? Segue aquilo que eu procuro, que eu estou procurando nesse momento? Então, pessoal, é bem importante vocês fazerem essa pesquisa inicial, lerem um pouquinho mais a respeito desse profissional, né? Então, considerem isso e identifiquem se é possível, né, vocês seguirem aí com o tratamento com esse profissional, que afinal vocês vão ser quase que parceiros, né, nesse trabalho que vão desenvolver juntos. Então, esse quarto e último item é a abordagem e a linha terapêutica que o profissional segue, tá? Para algumas pessoas, isso não é muito relevante. Dependendo da sua queixa, da sua demanda, a linha que o psicólogo segue vai ser algo importante. Por quê? Porque existem linhas teóricas mais clássicas e existem linhas teóricas mais atuais. Eu vou dar alguns exemplos aí que vocês podem ouvir falar, ler a respeito, né? Seriam a abordagem psicanalítica, a abordagem junguiana, a abordagem cognitivo-comportamental, a abordagem comportamental, a abordagem gestáltica. Como fazer então? Na dúvida, pessoal, conversem com o psicólogo. Muitos se disponibilizam até mesmo a conversar por telefone nesse primeiro encontro, nessa primeira sessão. Lembrando que o processo terapêutico dura alguns meses, né? Para alguns casos até alguns anos. Então é importante que você esclareça bem as suas dúvidas, né? E isso vai fazer toda a diferença na hora de você escolher o profissional que vai ficar com você ao longo desse tratamento, né? Entenda se a abordagem dele faz sentido para sua queixa, para sua demanda, para sua necessidade.